Trabalha ao ar livre em períodos de maior calor? Trabalhar sob temperaturas elevadas pode trazer riscos sérios para a saúde. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Governo admite ativar o nível de alerta por causa da onda de calor que está a chegar. A frequência das ondas de calor e a intensidade dessas ondas, pelo tempo que demoram e, sobretudo, pelo valor das temperaturas mínimas que não chegam a ir abaixo dos 20 graus, impedem que os corpos dissipem o calor acumulado durante o dia e regressem a temperaturas normais, aumentam os riscos para a saúde. Em dias como este, que se aproximam, a Direção-Geral de Saúde costuma recomendar à população um consumo regular de água, o uso de roupa larga e fresca e a utilização de protetor solar de 2 em 2 horas. É altamente desaconselhado a exposição ao sol no horário entre as 11 e as 17 e é pedido especial cuidado com a população idosa, com as crianças e os doentes crónicos que devem permanecer em ambientes mais frescos e protegidos do sol, segundo as autoridades de saúde. Mas já vai sendo tempo dos poderes públicos começarem a definir regras para uma vida com temperaturas extraordinárias, a pedir soluções extraordinárias. Neste episódio, conversamos com Duarte Costa, comentador da SIC, especialista em alterações climáticas. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, Duarte Costa. Considera-se uma onda de calor quando a temperatura é 5 graus superior ao valor normal para a época durante pelo menos 5 dias. A onda que se espera é para todo o país ou há regiões que serão especialmente afetadas? Sim, olá Paulo, este é o limiar do IPMA, 5 graus acima da temperatura máxima. E nós já tivemos várias ondas de calor, aliás, tivemos uma onda de calor, mas temos aqui uma situação desde o final de maio, o interior do país, Alentejo, Beira Baixa e mesmo às vezes Trás-os-Montes, com temperaturas acima desse limiar, praticamente todos os dias desde o final de maio. E agora vamos ter aqui um alargar desta zona de intensidade do interior para o litoral. Nós temos tido, com estas ondas de calor de primavera, um perfil muito diferente entre o litoral, que tem aqui um efeito marítimo que refresca sobretudo à noite, e o interior, que não consegue refrescar da mesma maneira durante a noite. E aquilo que vamos ter agora nesta semana é um padrão mais alargado deste calor intenso em todo o país. Isso quer dizer, estava a falar do litoral que é mais fresco. Pergunto também sobre os ventos. Há ventos que refrescam e ventos que aquecem, ou seja, de onde vier o vento pode alterar aquilo que está previsto ou modificar? Sim, embora estas ondas de calor estão associadas à cúpula de calor, que já se falou bastante, que é um fenómeno que aprofunda na atmosfera uma cúpula que afasta ventos mais frescos, ar mais fresco e até a formação de nuvens, e por isso amplifica um fenómeno de calor, seca os solos, porque estas temperaturas e este aprofundamento da atmosfera também retira a umidade que existe nos solos, e o que passamos a ter é uma situação de calor excessivo. Formam-se brisas marítimas que podem ser refrescantes, mas por isso é que temos temperaturas tão altas, tão próximas já do mar, porque mesmo o mar deixa de ser um fator que contribui para esse refrescamento. Isto vai durar quanto tempo, esta onda? Portanto, nós esta semana, até ao fim da semana, temos temperaturas, sobretudo no interior, nos 30, mas próximos dos 40, e depois na próxima semana temos já a ultrapassar a fasquia dos 40. O pico máximo vai ser de terça para quarta, à noite de São João, onde nós temos temperaturas muito elevadas terça-feira, próximas dos 40. Durante a noite essas temperaturas não vão baixar. Nós temos, por exemplo, aqui a informação de termos 30 graus em Castelo Branco à 1 da manhã,
30 graus no distrito de Porto Alegre. Isso é muito tropical mesmo, não é? Aquelas noites tropicais acima, aliás, do que é normal. Sim, nas e noites aqui tropicais. é importante dizer que quando temos noites acima dos 20 graus, nós temos a chamada noite tropical, e acima dos 20 graus a noite tórrida. E estes dois limiares são muito importantes para a saúde humana, porque o corpo humano precisa destas horas noturnas em descanso com uma temperatura baixa para conseguir repor a normalidade térmica do corpo que foi comprometida, digamos assim, durante o dia. Quando nós temos aqui, por exemplo, temperatura mínima para quarta-feira, neste momento, segundo o modelo europeu, 28 graus às 7 da manhã em Viseu, 27 na Guarda, 26 no distrito de Évora e Porto Alegre, nós temos aqui um país que está todo ele acima dos 20 graus, na temperatura mínima às 7 da manhã, em várias áreas do país, bem acima dos 25 graus, o que, como eu disse, coloca um risco para a refrigeração do corpo e exige medidas preventivas para os danos que a hipertermia pode ter no corpo humano. E o que é que devemos fazer para nos protegermos da onda de calor em que vamos viver nos próximos dias? Tendo em consideração que há, obviamente, setores da população que são mais frágeis, os idosos e as crianças mais pequenas, mas todos nós, e há uma classe trabalhadora que também está sujeita a ter que trabalhar no exterior com este calor, não é? Sim, a forma de responder a uma onda de calor é muito biológica e nós temos que reconectar-nos com esse impulso biológico, ou seja, nós temos que baixar a temperatura do nosso corpo. Banhos de água fria, ventoinhas com água para gerar evaporação no nosso corpo, ar-condicionado, obviamente, ir a banhos, portanto, mar, rio, obviamente em segurança, mas é normal, quando está a estas temperaturas, nós, animais, procurarmos refresco. Espaços é o instinto arborizados, isso é normal e é necessário fazer. Ficar fechado em casa numa onda de calor pode não ser adequado, porque as casas às vezes são mais quentes e acumulam mais calor e têm menos ventilação. Sim, depois, na natureza vai-se refrescando, o próprio tempo vai, conforme o sol se vai embora, vai ficando mais fresco. Em casa faz ao contrário, não é? Vai acumulando e só mesmo a partir da noite é que começa a refrescar a casa. Sim. Não é? E aí é melhor ter a casa fechada? As casas durante o dia, se estiverem todas fechadas, dependendo da construção da casa e dos materiais da casa, mas retêm a passagem do calor para o interior, durante a noite é a altura de abrir e tentar refrescar. No entanto, se tivermos noites com 30 graus, esse refrescamento vai ser muito reduzido e, portanto, na manhã seguinte a casa ainda está muito quente o dia anterior e vai voltar a aquecer. E é aí que começamos a ter um acumular de calor perigoso. E é a mesma coisa no corpo humano, Paulo. Se nós, durante a noite, o nosso corpo não conseguir alcançar temperaturas mais baixas, ele vai ter uma temperatura mais elevada ou vai ter uma propensão para já estar mais debilitado pelo calor do dia anterior para fazer face ao calor do dia seguinte. E aqui é preciso haver um planeamento e ter medidas públicas para proteger as pessoas. Não basta dizer às empresas para uma recomendação para ajustarem horários. É preciso determinar que a partir com temperaturas acima dos 37 graus nós temos riscos, mas sobretudo acima dos 40 e dos 42 graus nós temos riscos muito severos. Sim, pensar em pessoas que trabalham na agricultura, na construção civil ou que estão na rua a trabalhar. Há pouco estávamos a falar sobre polícias, etc. As forças de segurança. Não faz muito sentido estar às 2 da tarde a trabalhar nessas condições. Sim, é preciso ajustar horários, por exemplo, também a limpeza, a higiene urbana, etc. É preciso trabalhar à noite. É preciso perceber o que é possível fazer durante o dia, o que é possível fazer durante a noite. É preciso perceber que nós precisamos, enquanto país, de estar preparados para este tipo de episódios. Isto significa ter medidas para adaptar o funcionamento da sociedade a estas temperaturas. Não é possível e não é aceitável que uma pessoa enfrente um risco de vida para ir trabalhar porque o Governo, o Estado, as autoridades de saúde não determinaram medidas preventivas para proteger a sua vida naquela função. Nós não precisamos de ter ninguém na agricultura. E a taxa de mortalidade com o calor está aí para confirmar que é um problema de saúde pública sério. Eu percebo os impactos económicos, mas é preciso adaptar esses impactos económicos, até porque a mortalidade também é um impacto económico. Deixe-me perguntar-lhe, a propósito disso, nós não estamos a falar de uma coisa que aconteça agora e não vai acontecer no futuro, pelo contrário, porque esta é já a segunda onda de calor que temos este ano. 2 ondas de calor em tão pouco tempo confirmam-nos que nós vamos ter cada vez mais ondas de calor e cada vez com maior intensidade. Isto justifica que as políticas públicas se adaptem também ao que está a acontecer, ao modo de vida que temos. Sim, e nós temos no papel vários planos de adaptação climática e cenários que se traduzem depois nos planos públicos
em que sabemos que vamos ter mais ondas de calor e que é preciso medidas, mas agora nós precisamos de ter medidas de contingência para o efeito imediato desta onda de calor e das que se seguem. Eu estou preocupado porque nós não estamos ainda efetivamente no verão, nós estamos nos inícios do verão, a partir do domingo. Começa no domingo. E nós já estamos a ter temperaturas que são próprias do pico do verão. A minha dúvida e a minha preocupação é se o pico vai ser ainda mais intenso e em termos físicos isso é aquilo que é previsível, diria eu, e se vamos ter esses picos mais intensos, que preparação é que temos para essas temperaturas? E de facto nós precisamos de não ficar à espera, porque nós já sabemos que em Portugal a forma como respondemos a eventos extremos é um pouco ficar à espera que não seja assim tão mau, e temos que mudar essa cultura. Temos que ter uma cultura preventiva, a começar pelas autoridades, pelo Estado, mas também, obviamente, a sociedade como um todo, nós cidadãos também temos que olhar para esta informação e tomar decisões inteligentes. Se calhar, quando temos estas ondas de calor, temos que adaptar os horários, os nossos horários de trabalho, temos que ter atenção às crianças, temos que ter atenção aos idosos, temos que ser comunidade. Porque o clima que estamos a entrar é um clima cada vez mais adverso, é um clima mais perigoso, é um clima mais desequilibrado. Preocupamos-nos muito com o risco de incêndio e pouco com a saúde pública. Sim, todos eles são riscos muito importantes. Eu acho que a saúde é muito importante. Também dizer que o sistema energético também tem limites de resposta. Na Índia, quando tivemos ondas de calor que ultrapassaram os 45 graus e chegaram aos 50 graus, a procura por ar-condicionado foi tanta que o sistema energético não aguentou e foi abaixo. E com esse ir abaixo, imagino o que é um país, temperaturas acima dos 45 graus, sem energia, sem climatização, sem comboios, sem uma série de serviços que dependem de eletricidade. Nós já tivemos um apagão, sabemos o que é que isso significa. Nós podemos ter apagões também por conta de sobrecarga num sistema energético, por conta de um evento climático extremo, como uma onda de calor, onde há uma procura não só por ar-condicionado, como também os próprios ar-condicionados têm que trabalhar numa função máxima para conseguir climatizar temperaturas exteriores de 45 graus. Muito maiores. Para fecharmos a nossa conversa, este não é um fenómeno português, vai voltar a sentir-se no sul da Europa e será cada vez mais comum também em países onde isto não era previsível acontecer, como Inglaterra ou países do norte da Europa. Esta semana em especial, França está numa situação de elevado risco e nós podemos, e já há vários cientistas que antecipam que esta semana, a próxima semana em França, vai ser uma semana histórica por maus motivos ou uma semana bastante preocupante, porque temos num país como França, que não está tão preparado para o calor como Portugal e Espanha em termos culturais, das nossas casas, dos nossos hábitos, e nós temos temperaturas de 44 graus durante vários dias consecutivos. Temos 29 graus de temperatura mínima em Nantes, junto ao mar, ainda nesta fase inicial do verão, e no interior de França temos temperaturas mais altas. Nós já tivemos 14 mil mortes pelo calor excessivo em 2003, numa onda de calor em França, em agosto, e nós estamos no início do verão. E isto de facto é preocupante, mas não é só França. Alarga-se a toda a Europa. Em maio, Inglaterra, como disseste bem, chegou aos 35 graus de temperatura registada. São 5 graus acima do recorde máximo para maio alguma vez registado. Na Suécia também já estamos a ter alertas, porque nos países escandinavos a sensibilidade ao calor é maior e obviamente todo o país está preparado para o frio, e de repente ter estes fenómenos podem ser mais impactantes e termos mais danos em termos de saúde nestes países, e de facto toda a Europa tem que se preparar, tem que ter sistemas de alerta, tem que mudar a cultura, e não só dos cidadãos, mas sobretudo, diria eu, das autoridades e dos decisores, porque são eles que podem salvar as nossas vidas e salvar as vidas dos mais vulneráveis. É sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas. Na manchete, uma história que lhe vamos contar no episódio de segunda-feira, sobre os neonazis que planearam ataques às casas de António Costa e Luís Montenegro e tinham o que designaram ser a lista dos indesejáveis, onde estavam largas dezenas de políticos, ativistas e jornalistas. Há alturas em que os jornalistas também são notícia, e se lhe vou falar desta ameaça, vou ter de falar de mim próprio, porque sou um dos que faz parte da lista dos indesejáveis. Antes disso, para domingo, abrimos a revista com a história da Palantir, a empresa de Peter Thiel, que ajuda o governo norte-americano, por exemplo, a fornecer ao ICE um algoritmo de inteligência artificial para centralizar toda a informação imaginável para cada um dos imigrantes nos Estados Unidos.
A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Voltamos no domingo. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Proteja-se do calor. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.